As 10 melhores leituras de ficção de 2025, ou a lista com os livros que eu já deveria ter lido antes. Eu sou Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e já te conto essa história. Olá, leitores e leitoras, eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias. Sim, vocês já sabem, aquele blog com as listas literárias mais criativas e originais da internet brasileira, e esse é o meu canal no YouTube, onde a gente amplia as discussões e as abordagens sobre literatura do blog para cá e daqui para o blog também. Por isso vale muito a pena você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e o seu joinha, até porque a lista de hoje está muito bacana. Uma seleção com as 10 melhores leituras de 2025 de ficção, né? Lembrando que você pode assistir aqui já também no canal as 5 melhores leituras de não ficção, e hoje no vídeo compartilhando as nossas melhores leituras de ficção. E desde já vale dizer que essa é uma lista um tanto quanto curiosa e interessante. 2025 foi um ano que eu queria ter lido um pouco mais, eu devo ter ficado ali em torno de 38, 40 livros lidos durante o ano, né? E logicamente essa discussão sobre quantidade de leitura também é insignificante. A gente sabe que o pessoal bate uma corrida, 100, 200, 300 livros por ano, ou até menos, não faz muito sentido, mas sim a qualidade das obras que a gente lê e também a qualidade com que a gente lê as obras, né? Às vezes eu posso ler apressadamente um romance que pede calma, então isso também não é legal. A gente procura ler no nosso tempo, até porque na minha rotina de professor a carga horária é bastante puxada, né? E curiosamente é uma coisa que eu sempre brinco desde que eu saí da faculdade, porque a gente começa a dar aulas e as aulas às vezes nos atrapalham a questão importante que é da leitura. Mas enfim, fechamos 2025 ali com uma boa margem de leituras e com obras importantes, obras interessantes e obras que vocês verão aqui nesta lista com as 10 melhores ficções, de obras clássicas de nossa literatura, ou que eu tinha lido há muito tempo, ou que eu ainda não tinha me encontrado com elas, né? Então nunca é tarde para a gente encontrar com aquela obra literária, com aquele clássico da literatura. Em algum momento a gente precisa nos deparar com eles, e 2025 foi um ano que vocês verão por esta lista aqui de muitas obras bastante conhecidas, obras que já circulam entre nós, obras canônicas, obras famosas, né? Mas que eu ainda não tinha lido, e 2025 foi o ano de acertar estas contas com a minha estante, né? Então, bora lá ver essas 10 melhores leituras de ficção, então, de 2025. E vou começar a lista com uma obra que é indispensável à leitura para qualquer pessoa no mundo, né? E aí eu estou falando de A Metamorfose do Franz Kafka, que eu já tinha lido muito por alto anteriormente. Dessa vez foi uma leitura mais profunda e mais atenciosa, além dos contos dessa edição, que é uma edição que é distribuída pelo PNLD, né? Que eu tenho acesso. Então eu acabei lendo esta obra aqui do Kafka com um pouco mais de atenção, Metamorfose, e inclusive vocês podem assistir aqui no canal também, tem um vídeo que a gente fala sobre o Kafka e a CLT, né, ou o CLT, porque o Kafka já traz um pouco desse drama da nossa modernidade, dessa vida em que o indivíduo mais vale pelo que trabalha do que pelo que ele é, né? Então a Metamorfose é um conto, uma novela exemplar, não só disso, mas também da solidão do indivíduo que vai sendo abandonado pelos seus entes, né? E cuja preocupação dele maior é justamente faltar ao trabalho, né? O Gregor Samsa vira lá um inseto gigantesco, vai perdendo a sua humanidade a cada passo que vai ficando trancado no seu quarto, e ainda assim a sua preocupação é com o trabalho e não perder o trabalho. Então, a que situação, a que ponto nós chegamos? Então, a Metamorfose é uma narrativa daquelas essenciais para a gente ler e tentar entender os nossos dramas, né? E que persistem, inclusive, né, desde que o Kafka escreveu aqui. Então, a gente inicia nossa lista com as 10 leituras prediletas de ficção em 2025 com A Metamorfose do Franz Kafka. E se você quer refletir sobre as contradições, incongruências, ou sobre os múltiplos discursos religiosos e as margens que eles podem abrirem, né, para reflexão, este daqui foi uma leitura, a Companhia das Letras acabou reeditando, ela tem reeditado, né, as obras do Moacir Scliar, e A Mulher que Escreveu a Bíblia é uma dessas narrativas muito interessantes e curiosas, e com o bom humor que o Moacir Scliar geralmente tem nas suas narrativas, né? Ele tem ótimos livros,
A Guerra do Bonfim, se você quiser ler um momento, é uma ótima pedida também. E nesse daqui ele traz uma versão para uma suposta mulher que teria escrito a Bíblia, justamente porque a partir dessa ficção Moacir Scliar vai trazendo como a Bíblia enquanto instrumento é um instrumento, né, que traz uma visão patriarcal de mundo, uma visão que traz a visão do homem, e aí ele coloca aquele famoso IC, né, porque se uma mulher tivesse escrito a Bíblia, certamente ela seria muito diferente, e aí você, né, vai adentrar os templos de Salomão aqui nessa narrativa muito interessante, muito divertida e muito curiosa, mas para além da diversão, para além da curiosidade, ela te coloca algumas pulguinhas na tua orelha, então vale a pena você ler essa obra aqui de um dos grandes autores brasileiros da nossa literatura e um grande autor aqui da nossa literatura do Rio Grande do Sul. E vejamos que o que não falta nessa nossa lista com as melhores ficções de 2025 nas nossas leituras, obras consagradas e famosas que inclusive a gente já deveria ter lido em algum momento, fosse no período escolar, fosse no período acadêmico, né? E mesmo eu que tenho uma certa bagagem de leitura, mesmo eu que tenho algum volume de leituras ao longo da minha vida, aqui é uma obra que eu não tinha ainda realizado a leitura, né? E logo eu que adoro o Orwell, especialmente em 1984, né? Que é uma das suas narrativas mais marcantes, mas queria muito ler A Revolução dos Bichos, né? E essa aqui foi uma das leituras que eu procurei realizar ao longo de 2025, até para colocar a minha própria análise e a minha própria leitura e interpretação desse texto, e você inclusive pode encontrar uma resenha mais completa de A Revolução dos Bichos, né? Justamente aqui no nosso canal também a gente fala sobre essa relação do A Revolução dos Bichos com o capitalismo, com o comunismo, com o autoritarismo, enfim, a gente traz uma visão interessante para você refletir sobre essa obra do Orwell, que, na nossa visão, inclusive, é interpretada muitas vezes de uma maneira errônea, assim como a obra do Orwell geralmente tem sido interpretada, né? O pessoal fica nas suas paixões ideológicas iniciais e não olha para o além que o Orwell nos apresenta, que é justamente uma crítica ainda mais ampla ao sistema, né? E especialmente aos autoritarismos, os quais ele foi um combatente aí durante o século XX. E os leitores do blog Listas Literárias, que já conhecem nossos gostos, nossas predileções, sabem o quanto eu gosto e curto uma boa, né, e velha ficção científica. A ficção científica nem tão velha é assim, mas aqui um dos nomes novos da ficção científica do século XXI, né, que é o John Scalzi, e eu queria há algum tempo ler algumas de suas obras, e aí 2025 começou justamente com a leitura de Guerra do Velho, que é uma ficção científica com tudo o que a ficção científica pode nos entregar, com todas as reflexões que ela propicia, para além da ação, né, é sempre uma análise sociológica que a gente vai encontrar nas obras de ficção científica, e Guerra do Velho é sensacional, além de tudo também muito divertida a leitura, que eu só não li em uma noite inteira só, porque a gente resolveu com este livro tentar fazer, e você pode também aqui no canal olhar nossa playlist, que tem uma playlist inteira analisando capítulo por capítulo deste Guerra do Velho. Então, se você ficar curioso, quiser saber mais, dá uma olhadinha, porque essa foi uma leitura que nos agradou muito durante o ano de 2025. Além dessa bela edição da Clássicos da Zahar, com a obra do Homem da Máscara de Ferro, que é o fechamento da saga dos Três Mosqueteiros, e por isso, e aqui um detalhe, se eu li há muito tempo e não recordo muito as demais obras dos Três Mosqueteiros, né, mas que é uma narrativa totalmente conhecida da cultura popular. Então, a gente lendo o livro ou não, a gente conhece pelo menos o centro das histórias dos Três Mosqueteiros, né? E aqui foi curioso isso, porque o próprio filme é um tanto quanto diferente, também tem aquele filme com o Leonardo DiCaprio, né? O Homem da Máscara de Ferro, e aqui a leitura do livro em si é um tanto quanto diferente, que é o último, do Visconde de Bragelonne, que traz o Homem da Máscara de Ferro, e aí vai dar já o final da carreira dos Três Mosqueteiros, do D'Artagnan, vai dar uma parte importante do reinado de Luís XIV, né, na França. E o mais interessante, e isso entrou, ele não estava aqui na minha lista, eu estava mexendo nos livros para
para a formação das 10 melhores leituras, mas é uma leitura tão gostosa de se fazer, né, um romance histórico tão interessante da gente ir, da maneira que flui a narrativa, e não só isso, e o detalhe é como a linguagem é utilizada, né, como as palavras naquela corte francesa são utilizadas. Geralmente você precisa ter um discernimento intelectual muito forte para aquela sobrevivência naquela corte, porque as palavras proferidas, digamos assim, não dizem o que realmente querem dizer, né? Então, ela é uma narrativa, esse livro é uma narrativa que tem muitas camadas e você aprende a lidar com essas nuances, né? Com esses não ditos, com essas camadas subliminares do texto, enfim. E por isso faz dela uma narrativa bem saborosa mesmo, que flui bastante e, apesar de ser um tijolão, é o maior tijolão da saga dos Três Mosqueteiros, né? Ainda assim é uma obra que flui bastante bem durante a sua leitura. E aqui uma antologia de contos, né? Acho que eu sempre quis comprar algumas coisas da Dark Side e acabo sempre comprando outros e não pego, mas peguei essa edição aqui de Pactos, né? E que são contos de autores, Edgar Allan Poe, entre outros, né? Autores norte-americanos que vão tratar de contos relacionando os possíveis pactos com o diabo, com o capeta. Então, cada conto aqui vai ter uma história fáustica, né? E vocês sabem, aqui no canal também, lá no Listas Literárias, quem me acompanha um pouco mais sabe que o pacto fáustico está relacionado diretamente com a tese que eu tenho pesquisado. Então, não é tanto para a tese, mas também pelos elementos de interesse. Mas são contos, assim, para quem curte o conto, para quem gosta do gênero conto e do gênero de horror de conto, aqui é uma narrativa indispensável, porque a gente lê um conto que é um conto, né? Muitas vezes a palavra conto acaba sendo depreciada no sentido ou de tamanho, ou que seria possível qualquer um escrever. Aqui, com essa obra, a gente vê que o conto magistralmente escrito por grandes autores é uma coisa que fisga e fascina certamente o leitor. Então, Pactos também foi uma das leituras deste ano de 2025, entre as minhas ficções, das mais, digamos assim, mais saborosas, né? Mesmo sendo histórias um tanto quanto assustadoras ou enigmáticas. Então vale a pena, se você curte o conto, se você curte histórias de terror, se você tem esta curiosidade também de acompanhar algumas narrativas sobre os pactos com o tinhoso, certamente Pactos é uma narrativa que você precisa ter na tua estante. E também, entre minhas leituras aqui, o livro da Socorro Racioli, que é A Cabeça do Santo, que é o grande livro da autora, um dos mais lembrados e comentados. Eu não tinha lido ainda, e aí acabei tendo a oportunidade de ler este ano. E aqui é puro suco de Brasil, né? A brasilidade está presente nessa narrativa. É aquela narrativa que você já ouviu falar por alto, sobre uma cabeça de santo que teria possíveis milagres, em que a autora acaba se inspirando em um caso real para construir essa ficção. Mas o mais interessante aqui é justamente o bom humor, e um humor, inclusive, que acaba dando fôlego para a gente ler aquelas nuances mais densas e pesadas da narrativa, que ela tem várias camadas da narrativa, ao mesmo tempo que nos lembra um Alto da Compadecida, também nos lembra um Pedro Páramo, do Juan Rulfo. É uma narrativa, assim, para quem curte literatura brasileira contemporânea e de muita qualidade. Com certeza, A Cabeça do Santo é uma das grandes pedidas e uma obra que representa muito bem que eu acho que o que representa muito bem é um pouco essa relação dessa brasilidade com os misticismos, com a própria mitologia, né? Porque o brasileiro dos rincões, o brasileiro dos sertões, ele tem uma relação muito íntima com as mitologias, e essa narrativa aqui traz um pouco disso, né, entre as crendices populares, entre a questão do pobre diabo, do pícaro, enfim. Aqui tem muita brasilidade, muita latinidade, né, nessa narrativa, e tudo isso com bom humor, que além disso tudo a gente vai lendo e vai rindo durante a leitura, então vale bastante a pena aí A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Então fica a dica aí. E outro clássico, né, que a gente ainda não tinha lido, né? Os professores da escola agora vão saber que a gente não tinha lido no ensino médio, sim, porque, especialmente na minha época, Vidas Secas continua sendo, né? Mas cada vez mais difícil a gente fazer a gurizada ler
os grandes clássicos, e que a gente não deveria se afugentar, mas na minha época já era assim, então a juventude não precisa se assustar. Mas eram obras que nos assustavam na época do ensino médio, né? Vidas Secas era um, mas geralmente tinha-se que fazer um trabalho ou outro, e a gente acabava burlando às vezes a leitura, e eu fui um desses, certamente, que burlou essa leitura. Já tinha lido alguns capítulos de Vidas Secas, e aí esse ano eu tirei para ler toda a narrativa. E aliás, assim como a Guerra do Velho, que Vidas Secas, e Vidas Secas aqui é uma grande pedida para você que está vendo esse vídeo, que por acaso seja estudante ou vá fazer um trabalho, né? A gente facilita as coisas porque tem uma playlist com análise de capítulo por capítulo do Vidas Secas e a história do Fabiano, desse sertanejo e sua família, né, embrutecido, especialmente da cachorrinha baleia, coitadinha, né, ela morre, você sabe que a baleia morre, né, então você vai chorar com a morte da baleia, você vai ficar pensando por que o Fabiano não matou o soldado amarelo, mas enfim, e você também vai ficar um pouco cestroso com a questão do sistema, porque aqui o olhar do oprimido é muito forte, né, Fabiano vive uma vida de resistência, mesmo a partir da sua indignação, e inclusive no vídeo que a gente faz as resenhas aqui do Vidas Secas, nós comentamos um pouco desse processo de resistência também, e até de sabedoria do Fabiano, porque não dá para tirar ele para louco não, o Fabiano tem alguma coisa muito importante dentro dele, porque ele é muito esperto, então se você tira ele para bobo, você que é o bobo na realidade, porque a esperteza do Fabiano é a esperteza da sobrevivência em meio a um mundo tão hostil que é o mundo que esse pobre diabo e a sua família passam e peregrinam. Então, Vidas Secas, agora, né, o encontro derradeiro eu já tive com ele. Nessa lista que vocês viram, ela segue com essa coisa de encontrar clássicos que a gente não tinha lido ainda, mas que acabamos lendo em 2025, dessas ficções que moldam o nosso pensamento e que moldam também as nossas sociedades. E aqui a gente vai tratar de um clássico, mas um clássico bastante contemporâneo, né? E que saiu nessa edição aqui nova da Companhia das Letras, uma edição comemorativa dos 10 anos de Americaná, da Chimamanda Ngozi Adichie, e que é uma narrativa dos nossos tempos e da tentativa também que a gente tem. A leitura nos ajuda muito a entender não só os processos migratórios, mas especialmente entender a questão do negro, a questão da percepção do negro pelo próprio negro, né? E pela própria Chimamanda, que ela traz isso, inclusive, essa relação dessa distinção e diferença dela, da personagem enquanto uma nigeriana e as coisas que ela vai descobrir do negro nos Estados Unidos, né? Então toda esta relação cultural dessa migrante negra vai sendo trazida aqui e de uma maneira bastante profunda e bastante crítica, então por isso que se tornou um grande clássico, né? Porque traz um olhar, e não é aquele olhar pobre, né, que muitas vezes se tem por aí, um olhar enriquecido, um olhar não só acadêmico, mas um olhar que adentra a profundidade das questões raciais envolvendo tanto a cultura nigeriana, mas a própria migração, o processo dessa migração, a visão desses outros países e como se dá. Então é uma narrativa interessante para você também trabalhar o seu letramento racial. Isso é um detalhe importante da gente se falar, né? Porque o letramento racial ele se dá a partir do processo da leitura. A leitura é uma ferramenta importante para a gente compreender processos que não nos dizem respeito, como no meu caso, né? Então vejamos, se a gente procura o entendimento, a gente tem que ler essas vozes autênticas, a gente tem que compreender esses textos e com isso ir praticando também o nosso letramento, o nosso entendimento, né? E aí a própria questão do cabelo, como vocês veem na capa, que vai ser muito trazida aqui, né? Então você constrói aqui todo um letramento de entendimento de coisas que talvez, se você não lesse uma obra dessas, você poderia achar que é pouca coisa, ou você poderia desconhecer e talvez até falar besteira, ou algum não entendimento. Então vale muito a pena, é uma obra assim muito interessante, bastante fantástica, e por isso também está nas nossas melhores leituras aí de 2025. E para fechar as leituras de 2025, essa lista que ficou com as 10 melhores ficções de 2025, né, uma lista que é as nossas 10 melhores leituras, então não são livros lançados em 2025, pelo contrário, aliás, nos outros 40 livros que eu li aí ao longo do ano, tem muitas outras obras que poderiam estar aqui na minha seleção das melhores leituras, como Terra Caída, do José Potiguara, que eu adorei bastante,
a realização da leitura, né? Mas como é uma lista só com 10, que já fica bastante longa para vídeo, enfim, é uma lista que reforça que esse foi um ano em que eu li obras que eu já deveria ter lido antes, e uma das que eu esperava muito, né, esse box bonito que eu adquiri aqui da Penguin, que é o clássico dos clássicos, né, a gente poderia dizer, ou um dos clássicos, que é o nosso Don Quixote, né, do Miguel de Cervantes, nessa edição da Penguin, da Companhia das Letras, com os 2 volumes. Confesso que preferia aí o primeiro volume do Cavaleiro Andante, mas enfim, eu ainda pretendo fazer alguns vídeos sobre Don Quixote, talvez no canal. Talvez eu faça, talvez eu não faça, mas é uma leitura que, em tese, a gente ouviu falar, é uma leitura que permanece introjetada na nossa memória coletiva. Aliás, na faculdade teve um caso bem curioso com Don Quixote, que eu me lembro que tinha uma disciplina que eu precisava escrever um conto, e eu jurava que estava escrevendo um conto inspirado em Borges, com os jardins e suas veredas bifurcadas, né? E quando a professora corrigiu, lá tinha um sublinhado e elogiando que eu tinha citado Cervantes. E aí eu achei bem curioso que, para a gente até imaginar como essas grandes obras ficam na nossa memória social e coletiva e cultural, porque eu ainda não tinha lido nada do Cervantes, eu não tinha lido Don Quixote, e essa era uma pendência que me pesava bastante, né, de não ter lido Don Quixote. Essa leitura foi realizada em 2025, e assim, é aquele detalhe da gente chover numa olhada, a gente precisa ler Don Quixote, né? A obra, você pode inclusive encontrar resenha escrita lá no listasliterárias.com, né? Você sabe, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira. Eu falo um pouco lá, mas tem mais coisas para falar do Don Quixote. Mas as fábulas internas, a visão de Don Quixote de mundo, a maneira como ele se convence, né, da sua missão, e o próprio olhar, porque tem muita sabedoria por trás, inclusive a sabedoria de pastiche, eu poderia dizer assim, do Sancho Panza. O Sancho Panza é um dos personagens que talvez né, mais tenha me agradado na narrativa, porque o Sancho é um personagem extremamente popular, não é ele o fidalgo, e apesar das fantasias que eles vivem, são fantasias que eles experimentam na sua realidade, como o episódio que o Sancho Panza acaba governador de uma ilha, mesmo sendo uma chacota de um duque, ele demonstra algumas sabedorias ali muito interessantes, né? E aí o Don Quixote, além de tudo isso, ele não é romance histórico, mas para nós que lemos hoje, ele pode soar como um romance histórico, inclusive, ao mesmo tempo que ele nos dá conta desse mundo hoje ainda fragmentado, ainda dividido, e se a gente olhar e ler o Don Quixote hoje, a gente vai perceber essas fragmentações, aquelas raízes lá já, essa relação do Ocidente com o Oriente que está muito presente no presente histórico de Don Quixote, e a própria ideia de ser escrito por em tese, um historiador brinca com isso também, né? Então Don Quixote é uma leitura fascinante de fato, né? E é uma obra com profundidade de pensamento sem igual, e que nos mostra e nos deixa com a mesma dúvida que todos os compatriotas de Don Quixote tinham, né, entre a sua sanidade e a sua loucura. O próprio leitor ficará nesta dúvida, porque ao cabo ele acaba vivenciando suas aventuras, mesmo que ilusórias, e ao passo que ele também nos entrega alguns pensamentos assim bastante profundos sobre os comportamentos, né, sobre a própria existência humana. Então, se você... o Don Quixote está entre aqueles... Se você tivesse que ler em toda a sua vida só 100 livros, ou que fosse 50 livros, ou se alguém dissesse você vai ler só 10 livros na sua vida, certamente Don Quixote deveria estar entre estes. Tá? Espero que vocês tenham gostado da lista, que vocês compartilhem também as suas melhores leituras de 2025, essas foram as nossas, né? Leituras muito relacionadas com as nossas necessidades literárias aqui, então por isso também uma lista muito
daquilo que eu falei, uma lista de livros que eu já deveria ter lido em algum tempo da minha vida antes, mas em 2025 zeramos essa conta. Se você gostou do vídeo, gostou das dicas, se inscreva, deixe o seu like aqui no canal, também compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário, se você já leu algum desses ou pretende ler ainda, né? E a gente fica aguardando você tanto aqui no canal, no YouTube e também lá no listasliterárias.com. Até a próxima e um grande abraço!